Bom dia, meus irmãos, encarnados e desencarnados aqui hoje presentes. Sejam todos bem-vindos à Fraternidade Francisco de Assis. Espero que hoje cada um de vocês aqui saia daqui tocado. Mais uma oportunidade que temos hoje de dar mais uma luz ao Evangelho, aprender um pouco mais esses ensinamentos do Mestre. Possamos internalizar esses pensamentos, esses ensinamentos e perpetuar e levar isso para a nossa vida, nosso dia a dia. Então, eu queria começar com uma prece, convido vocês a fechar os olhos, respirando fundo, conectando nosso pensamento ao alto, nessa luz fraterna, nessa energia maravilhosa que temos aqui hoje, nesse domingo. Agradecemos a egrégora da casa, que protege, ambienta os trabalhos, que nos ampare nos trabalhos de hoje, nesse Evangelho, nessa conversa que teremos aqui. Que possamos hoje, em um só pensamento, uma só corrente, elevar nossa energia, nossa boa bonança a todos aqui presentes, aos nossos familiares, aos vizinhos aqui do bairro, a essa cidade, a esse país, e assim possamos, numa corrente só do bem, elevar nosso pensamento e poder ser um dia de cada vez melhor a cada dia, que possamos vencer nossas inclinações e seguir os ensinamentos do nosso Mestre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então hoje, pessoal, eu peguei aqui o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Um capítulo que muito completo, muito complexo, muito ensinamento, e aqui o Kardec foi brilhante na forma que ele trouxe isso no Evangelho. Bom, vamos falar hoje aqui sobre o homem de bem, sobre os bons espíritas, entender esse sermão do monte que Jesus trouxe para nós, do sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Que daqui a gente pode tirar muito ensinamento. Na FEB, eles comentam em palestras, né, que do capítulo 1 ao capítulo 6 do Evangelho é mais introdutório, sobre a doutrina, sobre os espíritos, e assim vai. E do 11 ao 20, capítulo que a gente vai falar agora, o 17, é mais essa internalização, que podemos aprender, esse olhar para dentro, para a gente poder aflorar para fora. Então, o capítulo aqui vai começar com uma passagem de Mateus, que eu vou ler, e vamos discorrendo essa passagem e falar um pouco o que Jesus nos trouxe de ensinamento. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensas tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Então aqui a gente já começa um choque de realidade cultural muito grande. Porque se a gente volta e entra naquele tempo, naquela época, a lei que imperava era a lei do olho por olho, dente por dente. Então você imagina chegar Jesus e falar: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Era totalmente contra a maré, totalmente contra o que realmente acontecia. Se meu irmão, se o meu inimigo, que no caso aqui não é o meu semelhante, faz mal a mim, para que eu vou desejar o bem? Se me caluniam, por que eu vou orar por eles? Então, o mestre já chega aqui, e isso que torna muito importante essa mensagem, né? Do quanto Jesus, naquele meio todo, traz essa outra visão, esse outro olhar. E por isso que ele continua. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensas tereis disso? Amar quem nos ama, ter compaixão, ter carinho e orar para aqueles que estão próximos a nós, é quase que uma reação natural. É fácil amar quem me ama. É fácil eu querer o bem de quem quer o meu bem. Mas que mudança interna eu tenho? Qual o ensinamento que eu tiro disso? Qual o esforço que eu tenho disso? E essa recompensa que ele fala aqui, qual recompensa terás disso? Não é recompensa material, mas é uma recompensa moral. É uma virtude que estamos ganhando. É uma inclinação a mais que estamos tendo. É seguir o nosso propósito, o nosso caminho, que é essa evolução. Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Em todos os sermões e parábolas de Jesus, ele sempre traz figuras importantes da época.
E quando a gente pega aqui os publicanos e os pagãos que ele trouxe, os publicanos aqui eram os coletores de impostos. Então quando ele fala, não faz assim também os publicanos, o publicano era visto naquela época como um cara que não tem coração, não tem empatia, não tem compaixão nenhuma. É chegar lá na senhorinha que não tem um tostão e ainda cobrar o imposto dela. Geralmente era uma pessoa que era fora dali do ambiente, fora daquela colônia, fora daquela cidade. Então, o publicano aqui, ele representa a figura da pessoa que só pensa em si, da pessoa que não tem compaixão. Então, você julga esse publicano, mas a sua atitude de amar só quem os ama, não é a mesma coisa? Não estou olhando só para dentro de mim também? Então, esse embate, esse impacto que Jesus trouxe aqui para as pessoas que estão ouvindo isso, é muito importante. É fácil você falar que o publicano é ruim, que ele chega lá e coleta impostos sem querer saber da vida alheia, sem querer o bem, ou sem querer se importar se aquela pessoa tem aquele dinheiro para pagar. Mas a sua atitude está sendo a mesma. Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros, não fazem mesmo os pagãos? Os pagãos aqui, como sabemos, as pessoas que não tinham a questão da divindade, essa conexão com o alto, uma questão com Deus. Então eram povos vistos de maus olhos, bárbaros, totalmente à mercê do que se acreditava de sociedade. Pegando um exemplo aqui de um povo pagão muito famoso, os vikings. Os vikings invadiam cidades, colônias, colhiam todas as recompensas, saqueavam tudo e iam embora. Então, olha o impacto que tem nessa frase de Jesus trazer para nós. Não fazem mesmo os publicanos e os pagãos? Qual a diferença que nós temos aqui de julgar o outro? Ah, mas ele vai, invade tudo, não está nem para ninguém. Mas é a sua atitude de pensar só em si, de não ver o outro como um próximo, de não ver o outro como um irmão. Não é a mesma coisa? E aí ele conclui: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. E aqui que entra várias discussões no meio espírita do que é significado dessa palavra perfeição. E aqui a perfeição a gente pode entender de dois caminhos, que eu vou trazer aqui agora. Essa perfeição não é a perfeição da essência da palavra perfeição, do não tenho defeitos, do não tenho nada, sou perfeito. E perfeito só é um, é nosso Pai Celestial. Mas essa perfeição relativa, essa perfeição de alcançarmos o nosso potencial máximo, essa perfeição daquilo que nós temos como progresso. Voltando, quando Deus nos criou, Ele nos criou simples e ignorantes, mas também a sua imagem e semelhança com essa centelha divina que temos dentro de nós. Então, o nosso único propósito, não somos obra do acaso. Deus nos criou, não nos criou por criar e vai além. Ele criou com um único propósito, a lei do progresso. Nascemos simples e ignorantes, e Deus quis que nós caminhássemos com nossas próprias pernas para alcançar o nosso progresso, nossa evolução moral. Então a perfeição que Ele coloca para nós, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai, é que nós relembramos a nossa essência, o nosso propósito como espíritos imortais. Porque esse é o nosso objetivo, é isso que Ele quer para nós. Então, quando Jesus nos traz esse ensinamento e fala, sede perfeitos, não esqueça sua essência. Não esqueça para que você veio. E é muito importante relembrarmos o contexto que Jesus veio inserido aqui. O contexto, de novo, onde a lei que imperava era olho por olho, dente por dente. Eu só quero o que é meu, para mim, comigo, meu. É quase que uma recapitulação que ele trouxe para nós naquele momento do lembre o porquê você está aqui. Lembre o seu propósito. Lembre o seu objetivo. Lembre o que o Pai Celestial quer para você. Então a perfeição aqui é essa perfeição relativa. E é engraçado que na FEB teve uma mesa redonda, um debate, onde eles estavam discutindo sobre o capítulo 17 do Sede Perfeitos. E aí um irmão lá que estava conduzindo os estudos, ele falou, a perfeição aqui relativa a gente pode traduzir da seguinte maneira. Pense num copo perfeito. Um copo perfeito, ele serve para a gente tomar água, líquido, qualquer coisa, não deixar a água vazar, ele é perfeito. Ele segue o seu propósito, o seu papel. Mas ele não serve para cortar um pão. Para isso a gente precisaria de uma faca perfeita. Então essa perfeição relativa que aqui falam, essa é a nossa inclinação, nosso propósito, nossa lei do progresso. E quando a gente busca no Evangelho, em vários momentos, Jesus fala, meu Pai
seu Pai, vosso Pai, né? Nosso Pai. Aí essas nuances que entram nesse debate, né, dentro do Espiritismo, do porquê dessa diferença, muitas vezes ele falava, né? E aí a gente pode ficar o dia inteiro falando sobre isso, mas de forma síntese aqui. Muitos acreditam que quando Jesus fala vosso Pai, meu Pai, vosso Pai, né, seu Pai, é sobre o seu estágio evolutivo. Então, se a gente recapitular que nós passamos lá do reino mineral, vegetal, animal, agora estamos no nominal, o nosso estágio evolutivo é a nossa percepção do que é perfeição para nós. Hoje, ser perfeito para mim é eu conseguir vencer minhas inclinações. É eu conseguir minimamente parar de falar mal do outro, parar de invejar, parar de caluniar, querer o meu progresso, assim como eu quero o progresso do próximo. E conforme a gente for escalando a nossa escala evolutiva, conforme a gente vai melhorando nossa evolução moral, a escala de perfeição vai ampliando. Então também dá para a gente interpretar da seguinte forma. E por isso que Kardec foi brilhante no jeito que ele trouxe aqui para nós o Evangelho. Então, como ele fala aqui, né? Nosso objetivo é única e exclusivamente sair da ignorância e encontrar a luz. É usar nosso livre-arbítrio para atingirmos a nossa evolução. Então, também nos foi dado qual é o contexto e qual a ferramenta que temos que usar, qual o caminho que devemos seguir para alcançar essa nossa perfeição, como diz Jesus, que é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Foi isso que nos foi dito. Porque nós, como eu falei, não somos obras do acaso. Nós somos criados e feitos por Deus, nosso Pai Celestial, com esse propósito da nossa evolução. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Essa frase é muito impactante para nós, porque se a gente pega e resgata o que era o sal naquele momento, o sal era tudo naquele momento. A palavra salário vem de sal. Sal era responsável por manter os nossos alimentos conservados. Sal era tudo. Então, quando não é nos dito que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, olha a importância e a significância que nós temos como espíritos imortais. Então, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai, é relembrarmos essa centelha divina que temos dentro de nós. Nós não somos um só, mas nós trabalhamos como se fôssemos um só. Somos irmãos. O progresso do outro é o meu progresso, mas somos seres individuais, onde cada um tem que se preocupar única e exclusivamente em vencer a sua própria inclinação. Então olha como uma frase gera um debate, gera uma discussão que vai muito além. E como falamos aqui, está fora da caridade não há salvação. Por quê? Kardec brilhantemente, sempre nas suas perguntas pontuais no Livro dos Espíritos, a questão 886, famosíssima, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E a resposta simples e direta. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, quando falamos de sede perfeitos, não tem como falarmos disso sem falarmos do quê? De uma reforma íntima. Porque se o sentido da palavra caridade é benevolência para com todos, perdão às imperfeições alheias e perdão das ofensas, tudo isso começa com como? Dentro de mim. Para eu ser benevolente para com todos, eu preciso aprender a amar primeiro. Para eu ter indulgência com as imperfeições alheias, eu preciso reconhecer que eu também erro. E para perdoar as ofensas deferidas a mim, eu preciso deixar de lado meu ego. Então vejam, tudo começa com eu. Mas é do eu para fora. Então a mudança que eu quero aqui, atingir essa caridade, como entendia Jesus, que Kardec perguntou, é começar com a minha mudança interna, com a minha reforma íntima. Então se a gente for sintetizar o que é o capítulo 17, o capítulo 17 fala sobre reforma íntima. Porque o sede perfeitos é a nossa reforma íntima. Porque se eu reformo a minha morada, se eu reformo o meu interno, o que eu jogo para fora é o que Deus quer para nós. E aí Haroldo Dutra, em uma das suas palestras, ele traz uma reflexão muito interessante quando a gente fala de reforma íntima, que é para a gente entender mais como funciona essa questão da reforma íntima. E eu vou parafraseá-lo aqui para não deixar faltar nada. Imagine que você está em um avião. No meio do voo começa a ter complicações. Então, o capitão liga de sua cabine e fala para todos os passageiros que eles devem fazer os ajustes na aeronave enquanto ele continua pilotando
o avião. Então, se a gente entender aqui o que ele fala, a reforma íntima não é para tudo que eu quero descer e começar do zero. Para tudo que agora agora entendi, agora aprendi, vamos lá. Não. Se nós somos espíritos imortais, nas nossas suscetíveis encarnações, estamos aqui com um único propósito, que é descer nossas inclinações e seguir essa lei do progresso. Quando o Haroldo fala aqui que é como se fosse aeronave, que tem problemas, e no meio do voo a gente que está ali para ajustar, quer dizer o quê? Que é no dia a dia. É um dia de cada vez. O avião somos nós. Ele continua seguindo o seu fluxo. A nossa encarnação continua seguindo. E essa reforma íntima, ela acontece gradativamente aos poucos no dia a dia. Nós não vamos resolver tudo numa encarnação só. Mas nós não podemos ser negligentes com a nossa reforma íntima. Todos nós temos o tempo, cada um tem seu tempo, cada um tem o tempo de desabrochar. Isso pode ser com 50 anos, 40 anos, 10, 12 anos, 20 anos, não importa. Se pararmos para pensar que somos espíritos imortais, o tempo é relativo. Já passamos por sucessivas encarnações. Não somos espíritos novos. Então, cada um à sua maneira tem o seu tempo de desabrochar. Então, essa questão da aeronave voando e essa reforma ia acontecendo durante o voo, é exatamente isso. E aí tem uma frase de Emmanuel, que ela é fantástica sobre a reforma íntima e sobre essa conexão que Haroldo fez com a aeronave. E ele fala assim: cuide do seu corpo como se fosse viver para sempre. E cuide do seu espírito como se fosse desencarnar amanhã. Por mais que nós não somos um corpo que tem um espírito, e sim um espírito que está dentro de um corpo, perceba a diferença. Nós não somos o nosso corpo. Nós somos espíritos imortais dentro desse corpo. Só que esse corpo é uma máquina. Esse corpo é a nossa ferramenta de trabalho, do dia a dia. Então nós temos que cuidar desse corpo como se a gente fosse viver para sempre. Se alimentar direito, fazer atividade física, dormir bem, manter essa máquina na sua funcionalidade, na sua potencialidade máxima. E cuidar do nosso espírito como se a gente fosse desencarnar amanhã. O que ele quis dizer com isso, Emmanuel, inteligentemente? A reforma íntima ela começa agora. A gente precisa ter essa proatividade de começar o quanto antes. Como ele fala, como se fôssemos desencarnar amanhã. Então, é esse equilíbrio. Então, percebam que é só essa frase de Jesus que decorre para nós muitas situações. Mas a mais importante, tudo começa aqui dentro. E acho que esse é o propósito do capítulo 17. E para dar esse embasamento, Kardec continua o capítulo falando agora sobre o homem de bem. Então falamos aqui do ser de perfeito, como perfeito é vosso Pai, e ele traz para nós aqui uma persona do que é esse ser de perfeito, que seria o homem de bem. E ele traz nesse capítulo inúmeras características do homem de bem. Eu vou citar algumas delas aqui. Mas tem uma parte desse texto do homem de bem que é muito importante para nós, que é essa que eu quero conversar agora. Eu vou citar as características do homem de bem e vamos seguir. Kardec ele fala que o homem de bem é aquele que entende as leis da natureza e exprime colocar todos os ensinamentos do mestre em prática. É aquele que cumpre a lei da justiça, de amor e caridade, que se coloca a serviço do bem, que vê no outro um semelhante, filho do mesmo pai. Ele codifica várias, eu peguei as principais aqui, mas claro, assim, são 3 parágrafos só de características do homem de bem. E ele continua o último parágrafo aqui, que esse é o mais importante para nós. E quando você está lendo o capítulo e você vê todas as características que ele coloca do homem de bem, é quase uma coisa utópica. Quando você para fazer uma reflexão interna, você fala assim, como que eu vou atingir isso? Parece Jesus ali. Parece que ele está descrevendo Jesus. Um homem que entende as leis de Deus, coloca em prática, que vê no outro um semelhante, que coloca o progresso moral do outro acima do dele, que se coloca a serviço do bem. Quando a gente para pensar em nós mesmos, na nossa ignorância e no nosso materialismo que vivemos hoje, quase que uma utopia. Seria se Kardec não terminasse o capítulo da seguinte maneira, abre aspas, não ficam enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. O que ele quis dizer aqui? O homem de bem ele não se cria do nada. Deus nos criou com seres simples e ignorantes. O homem de bem seria aqui o nosso objetivo. E quando ele fala
quem se esforce a chegar a essas características do homem de bem, no meio do caminho se acha. Todas essas características que enumeramos aqui. E qual é esse caminho que ele traz aqui? As nossas encarnações. Então percebam que só tem uma coisa que é cobrada de nós: o esforço. Eu posso tentar e não conseguir. Eu posso querer fazer e não dar conta. Eu posso colocar uma meta pessoal minha de ser uma pessoa melhor e derrapar nos meus equívocos, ou me atentar ao mundo e deixar de lado a minha reforma íntima. Mas se o meu esforço está ali, e eu não perder esse esforço, essa vontade de querer, eu estou no caminho certo. Eu estou exatamente onde eu deveria estar. E esse caminho são nossas encarnações. Então o que cabe a nós, nas nossas encarnações? Nos esforçarmos. Que o esforço é recompensado. E a recompensa é ser esse homem de bem, que nos é implantado. Esse é o nosso objetivo. É isso que Deus quer para nós. É para isso que estamos aqui. Então, se fôssemos sintetizar numa única sentença qual é o nosso objetivo, é sermos esse homem de bem. Mas não é sermos só, é buscarmos ser esse homem de bem. Esse é o mais importante. De novo, nós não vamos desenvolver tudo em uma única encarnação. Mas se a gente se esforçar para tal, consequentemente, um dia a gente chega. Esse é o mais importante. E aí Kardec continua, depois de falar do homem de bem, ele faz o link com os bons espíritas. E é uma reflexão para nós, como espíritas. O que é ser esse bom espírita? O que é o significado de um bom espírita? O que um bom espírita faz? Quais são as características de um bom espírita? Ele resume em uma frase. Claro que ele desenrola muito, né? Ele transcreve bem o que é ser um bom espírita. Mas abre aspas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações. Enquanto um se contenta com o horizonte limitado, o outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Kardec foi brilhante aqui no capítulo, porque ele traz o homem de bem e depois faz esse link com o seu bom espírita. Ser um bom espírita é essa busca incessante por querer ser um homem de bem. Não estamos aqui pelo fenômeno. Mesa mediúnica, o fenômeno dos espíritos, na época aqui falando das mesas girantes e tudo mais. Não é sobre o fenômeno. É sobre a lição moral que temos disso e empregar essa lição moral. É sobre vencer nossas inclinações. E quando a gente coloca isso em prática no dia a dia, aquela chavinha vai virando. Puta, eu fiz isso aqui de errado. Vou buscar ser melhor. Opa, peraí, não é por esse caminho. A gente vai ajustando essa reforma íntima, porque aquilo que o Haroldo falou, é esse avião em movimento que a gente vai ajustando ele conforme a viagem for rolando. Então, ser o bom espírita que Kardec é para nós, não é achar que nós somos melhores que ninguém, por sermos espíritas. Achar que somos mais intelectualizados, porque é uma religião que nos inclina a estudar. Mas é botar, de fato, esses ensinamentos do mestre em prática. É vencer nossas inclinações. Porque aquele que se esforça por desligar-se dele, sempre consegue, se tem firme a sua vontade. Então, se genuinamente eu tenho a vontade de querer vencer minhas inclinações, se genuinamente eu tenho vontade de querer ser esse homem de bem, eu consigo. Ao longo do caminho. Pode ser que nessa encarnação eu sinta que eu não mudei nada. Mas toda sementinha, todo esforço, toda vontade que eu tenho, cada mínima coisa que eu mudo e tento ser melhor, tá dando certo. Que a colheita lá na frente, ela vem. Então primeiro eu planto, para depois colher. Então, quando ele fala pra gente sobre que os bons espíritos é aquele que entende a palavra do mestre, os ensinamentos do mestre coloca em prática, não tem como falar disso sem falar da parábola do semeador, que ele coloca no capítulo. Porque a parábola do semeador, ela traz para nós uma reflexão muito interessante. Se nós sabemos o nosso propósito aqui, é a lei do progresso. Então estamos aqui para evoluir, vencer nossas inclinações e ser uma pessoa melhor. O que estamos semeando? Como está sendo a nossa terra? Ela está fértil para receber essa palavra de Deus? Então eu vou ler a parábola
e falar um pouco o que Kardec falou no capítulo, no Evangelho, e trazer isso para nós. O que nós estamos fazendo, como está o nosso solo. Então Jesus fala assim: aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu em espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60, outras 30. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Vamos falar sobre cada semente aqui. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, ou seja, o evangelho veio, eu escutei o evangelho, não dei atenção. Vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado do coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Não basta só escutar e não internalizar. E quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes não somos nós que estamos aqui sentados muitas vezes, não estão prestando atenção, estão pensando no boleto que está lá, que a gente tem que pagar, no chefe chato que a gente vai ter que aturar no dia seguinte? Será que realmente a gente está internalizando esse recado que vem do reino dos céus? Não. Então logo não vai dar frutos. Os passos. E quando ele fala que o espírito maligno, aí a gente pode abrir parcelas de discussões, mas aquele no sentido de você não tem uma base, você não tem uma estrutura. Então é muito fácil, como você não está centralizado com o pensamento ao alto, esse espírito maligno pode ser qualquer coisa. Sua vibração está baixa, é um obsessor, você auto se obsedia, você cai nas armadilhas do mundo. De qualquer forma, você não internalizou a palavra de Deus. E ele continua. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que recebe com alegria no primeiro momento. Pô, agora eu vou fazer essa reforma íntima, agora eu vou botar em prática esses ensinamentos do mestre. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevivendo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí o motivo de escândalo e de queda. Então, essa semente que caiu na pedra, deu raízes, mas não tinha raízes profundas e acabou secando pelo sol, é aquela empolgação imediata. Quantas pessoas não procuram casas espirituais, seja uma casa espírita, um centro de umbanda, qualquer coisa, porque precisam de ajuda, se empolgam no primeiro momento em querer mudar e quando recebem a ajuda que necessitavam, deixam de lado a continuação dessa trajetória. Então essas são as sementes que caíram nesses pedregulhos e não deram frutos. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aqui é a pessoa ligada, como ele fala das riquezas do mundo, podemos interpretar, uma das interpretações, essa questão da matéria. Se a pessoa ouve a palavra e não entende que aqui a matéria é transitória, que nossa vida não está aqui, mas sim no plano espiritual, ele vai considerar essa palavra infrutífera. Porque para ele é muito mais importante a riqueza que ele adquiriu aqui do que a riqueza que ele está adquirindo internamente para o reino dos céus. E aquele, porém, que recebe a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que presta atenção e que quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. E é interessante, acho que, quando essa última parte do dando frutos 100, 60 e 30, é aquilo do damos aquilo que podemos dar. Mas eu estou tentando, eu estou me esforçando. Eu estou tendo essa inclinação para querer mudar. Então, se eu escuto a palavra de Deus, eu internalizo, eu aprendo e eu quero colocá-la em prática, eu não preciso ser Jesus. Eu estou fazendo a minha maneira. Então, se eu estou dando fruto a 100, ou 60, ou 30, não importa. Eu estou sendo frutífero. E esse fruto é a boa abundância, é a nossa boa vontade, é essa intencionalidade de vencer nossas inclinações. Por isso que ele falou do homem de bem, por isso que ele falou dos bons espíritos, e por isso que Jesus coloca aqui esses frutos nessas proporcionalidades. Que o mais importante aqui é assimilar a palavra, entender e colocá-la em prática, a sua maneira.
Dê aquilo que você pode dar. Não existe o certo ou errado nesse sentido de tal fulano deu mais, o Márcio deu mais, a Shirley deu mais, eu dei menos. Aí não é um comparativo. Deu fruto ou não deu fruto? Se nós vivemos um mundo de provas e expiações, se nós estamos aqui para aprender e vencer nossas inclinações, cara, se der um fruto 30, ou um 60, ou um 100, eu tô feliz demais. Não é uma competição. Não é, quando a gente desencarnar, não vai ter uma listinha e falar assim, fiquem aqui enfileirados quem deu 100, quem deu 60 e quem deu 30. Então, em síntese, o que eu pude absorver e extrair do capítulo 17 do Sede Perfeitos é essa reforma íntima. Mas o mais importante é essa busca por ela. O Sede Perfeitos aqui, muitos interpretaram em vários momentos que é essa perfeição relativa. Em muitas casas cristãs, nem se fala desse Sermão do Monte porque é uma coisa utópica. Como que você vai falar que sede perfeitos como perfeito é o nosso Pai? Você não está no patamar do Pai Celestial. E é claro, a gente se coloca no nosso lugar, não é isso que fala o capítulo, não é isso que fala o Evangelho. Mas é a nossa inclinação de querer ser. É a nossa inclinação de querer vencer tudo aquilo que temos de ruim dentro de nós. Nosso ego, nossa vaidade, nosso orgulho. É dar vazão a essa centelha divina. Nós recebemos os talentos do Pai. O que faremos com esses talentos? Então, meus irmãos, o que eu queria trazer para vocês hoje era essa reflexão. O mais importante do objetivo da conquista de ser perfeito, como perfeito era o vosso Pai Celestial, é o processo. É aprender a gostar do processo. É aprender a valorizar o processo. E esse processo são nossas encarnações. Eu não sou uma pessoa ruim. Eu estou sendo. E a maldade que ele traz no mundo é a falta da clareza de Deus. Então, se eu estou na ignorância hoje, eu não estou menos do que o Márcio que está estudando, estou menos que a Chita, estou menos que todo mundo está aqui estudando. Não. São momentos, são processos reencarnatórios. Então, essa é a mensagem que Kardec nos deixou com o capítulo 17, que eu queria trazer para vocês. Então, eu espero ter sido claro, espero ter transparecido para vocês o que estava aqui no capítulo. Que a gente possa sair daqui hoje com essa reflexão. Mais do que entender tudo o que diz no Evangelho, mas como eu posso, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para vencer minhas inclinações e ser uma pessoa melhor. Que é o que Santo Agostinho falava. Quando deitar de sua cabeça, antes de dormir, reavalie seu dia. Veja o que fez de bom, veja o que fez de ruim. E busquemos essa caridade. Porque fora da caridade não há salvação. E a salvação que ele traz aqui no Evangelho é a salvação de nós mesmos. É vencermos nós mesmos. Não é aquela ideia do juízo final de que quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Mas é perante a nossa própria consciência. Muito obrigado. Então eu queria encerrar aqui com uma prece. Então vamos nos ajustando na nossa cadeira, respirando fundo, nos conectando com o alto, agradecendo, Pai, pela oportunidade que tivemos aqui hoje de conversar sobre o Evangelho, de conversar sobre esses ensinamentos do Mestre, essa semeadura tão linda. Essas palavras possam ressoar nossos corações, possamos internalizar tudo isso e buscar vencer nossas inclinações. Que o mais importante para nós é buscarmos ser esse homem de bem. É aproveitar cada processo, aproveitar cada dia, um dia de cada vez. Como uma aeronave que permanece no seu voo, que possamos continuar nossa trajetória evolutiva fazendo esses pequenos ajustes. Buscar amar mais, buscar perdoar mais, buscar compreender mais. Que essa caridade, como dizia Jesus, que possamos ser mais benevolentes, perdoar as imperfeições alheias, as falhas cometidas pelos outros, pois todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós juntos nessa corrente, nessa trajetória evolutiva que é a vida. Que possamos desfrutar de tudo isso.
dar vazão a essa centelha divina, enxergar dentro de nós todo o potencial que Deus colocou aqui. Que possamos sempre lembrar o que Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Nós somos significantes, nós somos amados, nós somos importantes para Deus. E numa corrente única de irmandade e fraternidade, possamos ajudar uns aos outros a alcançar esse objetivo de sermos perfeitos, como perfeito era nosso Pai. Que possamos levar essa energia aos nossos lares, aos nossos familiares, nos nossos trabalhos, nas nossas relações amigas, e enxergar Jesus em todos. Pois todos nós somos irmãos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Possamos sempre lembrar essas palavras do nosso Mestre e colocá-las em prática, sem pressa, sendo pacientes, mas tendo a vontade e perseverança de seguir essa trajetória e esse caminho evolutivo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.